Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o segundo secretário, Clércio Dalprá, para fazer a leitura da Bíblia. Salmo 70. Apreste, ó Deus, em me livrar. Senhor, apresta-me em me ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem, haha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu é o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Obrigado, vereador. Passo para a primeira secretária fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Então, segue a leitura do expediente. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Prezado Senhor, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Jardim Santa Rosa, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, realizará de 7 a 12 de outubro de 2021 a festa de sua padroeira. Queremos convidar o Senhor, a Senhora e sua família para participar desta festa, que inicia com o tríodo nos dias 7 a 9 de outubro de 2021, às 19h30. No domingo, dia 10 de outubro, haverá missa às 8h30 e, em seguida, a partir das 11 horas, teremos almoço. Coxa, sobrecoxa, pernil assado, risoto e maionese. Dia 11, missa às 19h30 e terça-feira, dia 12 de outubro, missa solene às 15 horas, seguida de show eletrônico de prêmios. Gostaríamos de contar com a sua colaboração para os preparativos desse evento festivo. Desde já agradecemos e suplicamos a Deus pela intercessão da Virgem Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, que derrame copiosas bênçãos sobre o Senhor, a Senhora e sua família. Emília Helena da Silva Pedroso e Padre José Messias Almeida Santos. Indicação 117 de 2021, solicitando o estudo da inclusão da localidade Terra Boa no projeto Meu Campinho. Justificativa. Tendo em vista a necessidade da construção de áreas de lazer aos moradores dessa localidade, o intuito que temos em incentivar a prática de esportes, fazemos essa solicitação para atender nossos munícipes. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2021, Eugênio Zanona, presidente, Ismael Moraes, vereador. Indicação 118. Solicitando travessia elevada na rua José Ramos Ratti, número 149, próximo ao restaurante Cantinho da Luci. Justificativa. A travessia elevada melhora as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, além de ampliar a visibilidade da travessia dos transeuntes, bem como reduzir a velocidade dos carros. Vale ressaltar que se trata de uma região central, com restaurante e demais comércios próximos, como também cruzamento de outras vias. Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2021, Ismael Moraes, vereador. Indicação número 119 de 2021. Solicitando que seja disponibilizada uma profissional farmacêutica para a unidade de saúde Jacira Ferreira Balbino, na unidade do Paiol de Baixo, para atender a população do interior com a dispensação de medicamentos. Justificativa. Trata a presente indicação de uma necessidade de trazer aos usuários um sistema único de saúde residentes nas regiões do interior o atendimento na rede pública de saúde municipal com a dispensação de medicamentos, que é o ato de distribuir um ou mais medicamentos a um paciente. O ato de dispensar medicamentos é uma atribuição privativa do farmacêutico e envolve tanto a entrega do medicamento, bem como a orientação quanto ao uso correto,
cuidados no armazenamento, interações e reações adversas, sendo que tais atribuições vêm ao encontro da atuação clínica do farmacêutico, considerando ainda que os antimicrobianos e medicamentos de controle especial só podem ser dispensados em unidades básicas de saúde por farmacêuticos. Importante notar que a decisão recente, o desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior optou por rever a sentença anterior, julgando procedente a apelação do CRF do Rio Grande do Sul. Entre aspas, a entrega de medicamentos em unidades de saúde municipais pode ser feita por profissionais da área de saúde não farmacêuticos, uma vez que não existe obrigatoriedade da presença de farmacêutico, com exceção dos medicamentos antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos da portaria 344 de 98 do MS. Fecha aspas. O relator continua, abre aspas. No entanto, foi constatada a efetiva dispensação de medicamentos antimicrobianos e medicamentos controlados, listados pela portaria 344 de 98 do MS, sem a presença de farmacêutico, sendo este o fato ensejador do auto de infração impugnado nessa ação, fecha aspas, destacou o magistrado em voto. Em seguida, a quarta turma decidiu por unanimidade seguir o voto do relator e restabeleceu as penalidades ao município. Diante de tais fatos e da relevância da questão posta em pauta e da permanência e necessidade da obrigatoriedade, solicito aos meus pares, nobres vereadores, que apoiem a presente indicação. Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2021, Niceia Falavinha, vereadora. Indicação número 120 de 2021, solicitando através do setor competente contratação de projeto que tenha como objetivo a promoção da eficiência energética no uso final da energia elétrica para a habilitação das unidades escolares, unidades de saúde e prédios de administração pública ao Programa de Eficiência Energética da Copel. Justificativa. O Programa de Eficiência Energética é executado anualmente em atendimento à cláusula do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica e à Lei nº 9.991, de 2000, por meio do qual são aplicados recursos financeiros em projetos que têm como objetivo a promoção da eficiência energética no uso final da energia elétrica. A intenção do programa é estimular o uso eficiente, a fim de promover o uso consciente de recursos naturais, a administração dos custos de operação para geração, transmissão e distribuição de energia, com consequente atenuação do valor da fatura da energia elétrica. Os critérios para a aplicação dos recursos e procedimentos necessários para a apresentação do programa da ANEEL estão estabelecidos nos procedimentos do Programa de Eficiência Energética PROP. Os investimentos em eficiência energética são orientados por diretrizes estabelecidas pela ANEEL por meio dos procedimentos de eficiência energética, o PROP, que regulamenta as atividades relacionadas ao Programa de Eficiência Energética. Dentre dezenas dos projetos já concluídos pela Copel, por meio do Programa de Eficiência Energética, conforme o portal da companhia, destacam-se os seguintes: o Banco Central do Brasil, em Curitiba, comunidades carentes na área de concessão da Copel Distribuição S.A., que atende 50 mil unidades consumidoras, a Universidade Federal do Paraná, Sistema de Iluminação da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Palácio 19 de Março, a Universidade Estadual de Londrina, UEL, BRF de Francisco Beltrão, Paraná, Condomínios Residenciais, Administradora Educacional Novo Abreu, Clube Duque de Caxias, Instituição Adventista Sul-Brasileira de Educação, Sistema de Iluminação Pública do Município Venceslau Braz, Ordem Rosa Cruz e APAI Maringá. Destaca-se ainda que, de acordo com o portal da Copel, abre aspas, o valor aplicado em eficiência energética provém de obrigação estabelecida na Lei nº 9.991 de 2000, que prevê a aplicação de 0,4%
da receita operacional líquida da concessionária em projetos de eficiência energética. A Copel Distribuição tinha como saldo na conta PE, em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$ 277.528.373,85. E este valor, juntamente com os valores que irão se formando mensalmente em decorrente da receita da concessionária, forma o montante que deverá ser aplicado pela Copel Distribuição no programa de eficiência energética. A realização da chamada pública, bem como o valor a ser disponibilizado, estará condicionada à regulamentação por parte da ANEEL, na Lei nº 14.120 de 2021, onde será possível detalhar quais serão os valores disponíveis para a execução do programa de eficiência energética. Desse modo, visando o uso eficiente de energia por parte da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, com a consequente redução das despesas com energia elétrica dos cofres públicos, justifica-se essa presente solicitação. Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação número 121 de 2021, solicitando através do setor competente instituir programa de incentivo à instalação de audiotecas nas unidades públicas de ensino, instalação de audiotecas nas unidades públicas de ensino, no alicerçado nas diretrizes da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, possa proporcionar meios de inclusão às pessoas cegas ou deficientes visuais para obtenção de uma vida com mais qualidade por meio da educação e profissionalização, capacitação e entretenimento. Ante a inegável relevância da matéria, esperamos a colaboração do egrégio plenário para que essa indicação seja aprovada. Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 123 de 2021, solicitando através do setor competente, instruir a campanha Vem Pro MEI, de incentivo à formalização de microempreendedores individuais do município de Campina Grande do Sul. Justificativa. O país passa por uma crise econômica sem precedentes. A cada dia aumenta o número de pessoas que saem do mercado de trabalho formal e entram para a informalidade, criando seu próprio negócio, mas muitas vezes dentro da própria residência ou de forma ambulante ou itinerante, seja de bicicleta, moto ou carro. Para esse perfil de empreendedor não ficar exercendo sua atividade informalmente, a revelia das normas legais foi instituído pela Lei Complementar Federal 128 de 2008 ao microempreendedor individual, que tem como principal objetivo trazer para a formalidade as inúmeras pessoas que exercem pequenas atividades informalmente até um certo limite de faturamento anual, tais como borracharia, carrinho de lanchonete, pequenas confecções, vendedor de rua, ambulante, etc. Ocorre que muitas vezes os empreendedores que exercem sua atividade de forma informal não têm acesso às informações ou não sabem o que deve ser feito para se formalizar como microempreendedor individual. Nessa hora, a presença do poder público é fundamental para o êxito dessa política. Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 124 de 2021, solicitando a implantação de massa asfáltica na entrada do acesso ao CEMEI e Área de Jesus Ratti Medeiros, no bairro João Paulo II. Justificativa. O intuito dessa solicitação é melhorar o acesso ao local e evitar transtornos com terra e pedra nos trilhos do portão e a erosão. Oportunamente necessita-se que seja arrumada a lateral e o pátio interno para as crianças possam permanecer e brincar, pois está irregular a entrada que se dá através da rua Sebastião da Costa Franco. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, René Hennemann, vereador.
Indicação 125 de 2021, solicitando rede de baixa tensão para a rua José Botelho Filho, próximo ao número 93, no Jardim Nossa Senhora das Graças, a aproximadamente 50 metros de extensão, e após a instalação da rede que seja colocado 2 luminárias. Justificativa. A instalação de iluminação pública dará segurança aos moradores e pessoas que trafegam nessa localidade. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Amarildo Bandeira, vereador. Indicação número 100... Não, é a mesma. É a mesma? Não. Perdão. Na indicação número 127 de 2021, solicitando a manutenção da cancha de areia no bairro do Jaguatirica, com a colocação de areia, iluminação, troca das redes e colocação de rede de proteção em torno da cancha. Justificativa. Necessária a manutenção da cancha, dando melhor condições para a comunidade usufruir e praticar um esporte. Sabemos que até o final do ano todos estarão vacinados contra o Covid-19 e poderão voltar à vida normal. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Amarildo Bandeira, vereador. Indicação número 128 de 2021, solicitando a mudança da entrada de acesso ao CEMEI Iara de Jesus Ratti Medeiros, no bairro João Paulo II, que atualmente se dá através da rua Carlos Mocelin, número 402, para a rua Sebastião da Costa Franco. Justificativa. A entrada através da rua Carlos Mocelin é de difícil acesso, por ser muito íngreme. Inclusive, ocorreram casos de pais que se desequilibraram, chegando a cair. Com essa mudança na entrada, facilitaria muito os munícipes que utilizam esse CEMEI. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Renê Herman, vereador. Indicação 129 de 2021, solicitando a criação de uma central de atendimento e disponibilização de uma ambulância na unidade de saúde Jacira Balbino Ferreira, na localidade de Terra Boa, para atender a população do interior. Justificativa. Trata-se a presente indicação de uma necessidade de trazer aos moradores da região rural mais agilidade nos atendimentos da ambulância, proporcionando deslocamento, bem como um funcionário para coletar as informações básicas do solicitante e do paciente, neste primeiro momento, para entender a localização exata e a gravidade do chamado. Importante ainda criar protocolo para atendimento, para não haver uso em casos não considerados emergenciais. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Nicéia Falavinha, vereadora. Indicação número 130 de 2021, solicitando a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a coleta de esgoto doméstico em residência e comércios e da outras providências. Justificativa. O referido projeto autoriza a administração pública municipal a proceder o recolhimento de esgoto sanitário de domicílios, comércios e indústrias, onde não exista rede coletora da empresa concessionária. O serviço será realizado mediante pagamento de taxa realizada junto à municipalidade e comprovada no ato do agendamento do serviço. Tal medida, por parte do poder público, seria de grande valia para o desenvolvimento da qualidade de vida dos munícipes, tendo em vista que ainda existem localidades em que não há saneamento básico. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Anderson Cardoso, vereador. Última indicação, indicação número 131 de 2021, solicita a expansão dos serviços e espaço físico do SEMAI, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Justificativa. O trabalho exercido pelo SEMAI é de grande relevância para a comunidade e tem apresentado resultados excelentes. Sendo assim, solicito que o Poder Executivo tome medidas para que possa ser ampliado esse ótimo serviço à sociedade. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Anderson Cardoso, vereador. Presidente, passo a palavra. Obrigado, secretária. Hoje irá para a votação o projeto de lei sobre a conscientização da distrofia muscular. Convidamos para falar sobre o assunto a senhora Claudiane de Fátima
Ribeiro, diretora de Esporte e Cultura da Organização Paranaense de Distrofia Muscular, e a senhora Patrícia Krebs Ferreira, presidente da Organização Paranaense de Distrofias Musculares. Passo a palavra à senhora Claudiane de Fátima Ribeiro. Senhora Claudiane, pagou tudo aqui agora. Dá para passar a palavra para a Patrícia antes e depois a gente volta? Pagou aqui? Passo a palavra à senhora Claudiane de Fátima Ribeiro. Vamos inverter a ordem, presidente, passar para a Patrícia? Tá, então vou inverter a ordem aqui. Passo a palavra à senhora Patrícia Krebs Ferreira. Agora, Claudiane. Claudiane, está na escuta aí, Claudiane? Mas a Patrícia. Agora entrou as duas para falar. Pode ser a Claudiane. Pode ser? Passo a palavra à senhora Claudiane de Fátima Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudiane, sou diretora de Esportes e Cultura da OPDM, né, Organização Paranaense de Distrofia Muscular. Também sou mãe do Wilson Matheus, né, um rapaz que acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, ele é um atleta, né, que faz futebol para cadeira de rodas, e ele tem distrofia muscular de Duchenne. E, assim, né, esse mês, né, a gente está conscientizando, né, todas as pessoas sobre as distrofias. E, para isso, eu gostaria, assim, de pedir, né, para a nossa presidente, a Patrícia, que ela vai falar sobre um pouco da doença e sobre tudo que a gente está fazendo e pretende fazer com o apoio de todos, né? E ela pode explicar para vocês melhor sobre a doença e falar sobre a nossa campanha de conscientização também. Pode falar, Patrícia. Passo a palavra à senhora Patrícia Krebs Ferreira. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. A OPDM, Organização Paranaense de Distrofias Musculares, ela faz parte da Aliança Distrofia Brasil, que é uma associação a nível brasileira, que congrega 16 associações e 2 movimentos sociais. E nós fazemos a conscientização todo ano, mas o mês de setembro ele tem um diferencial, porque assim, a conscientização ela ocorre em todo o mundo. Então, isso fica mais forte. Nós temos feito algumas ações aqui no Paraná, para que ocorra um atendimento assim, para os pacientes com doenças neuromusculares, não só com as distrofias. E um dos projetos, a pedido da OPDM, é a notificação compulsória, que já foi protocolado pelo deputado Michele. Quem fez a relatoria foi o deputado Paulo Litro, né? Então, com alguns questionamentos da CCJ, foi chamado a CESA, e nós contamos muito com o apoio dos vereadores também, de Campina Grande do Sul. Mas eu não queria perder essa oportunidade hoje de falar de algo bem pontual que está acontecendo bem próximo de vocês, que é num hospital de grande importância e relevância para o estado do Paraná, que é o Hospital Angelina Caron. O que eu vou dizer não ocorre só aí, ocorre em todo o Paraná. Tivemos recentemente aqui na Santa Casa de Misericórdia. São meninos que eles têm a doença, a distrofia muscular de Duchenne. Eles evoluem ao óbito, mas não como uma causa de evolução da doença.
é por não haver um protocolo de atendimento para as pessoas acometidas por essa doença, seja ela amiotrofia, esclerose lateral amiotrófica, distrofias, qualquer doença neuromuscular. Então, esse menino de 22 anos teve alta do Angelina Caron. Quinta-feira, ele ficou 15 dias internado. Na sexta, com 22 horas de alta, ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi entubado dentro da sua casa e encontra-se hospitalizado novamente no Hospital Angelina Caron. O que os médicos vêm fazendo não está errado. É o protocolo que é correto, assim como para mim, para o presidente dessa mesa, o senhor Eugênio Zanona, para qualquer pessoa. Porém, ele não é o certo para quem é acometido com a distrofia muscular. Então, assim, nós temos que trabalhar muito para que o Paraná, principalmente Curitiba, tenha um hospital de referência em doenças neuromusculares. Temos já o hospital de reabilitação, onde tem alguns pacientes de Campina Grande do Sul que já faziam uso, esse hospital sempre está dando alta. E o que nós precisamos da ajuda desta casa, de Campina Grande do Sul? Talvez esse projeto de notificação compulsória das doenças raras, ele precise ser tramitado dentro da própria prefeitura, né? Então, a prefeitura pede para que a portaria 199 seja estabelecida no seu município com atendimento o qual ela se enquadra, o qual ela possa ofertar para esses pacientes. Então, isso é uma questão. Nós temos o Hospital Pequeno Príncipe, ele foi o primeiro centro habilitado em doenças raras, mas também tem que haver essa homologação junto aos municípios, junto ao Estado, essa homologação, para que se atenda. O que nós estamos pedindo é justamente isso, porque eu não converso com ninguém dessa casa sem números, eu não posso falar nome de pacientes, eu falo em número com vocês. Sempre que eu vou a Brasília, são em números, quando eu vou com o deputado, eu preciso apresentar números, mas o Estado tem que e os municípios nos dar a possibilidade, nos ajudarmos a ter esses números. Quem somos, quantos somos e onde estamos. Então, eu peço encarecidamente a ajuda dessa casa para que não ocorra o que aconteceu essa semana, tendo que 2 ambulâncias na casa, uma para socorrer o filho e uma para socorrer a mãe que estava desmaiada, porque o filho teve alta em condições saturando 55, o que uma pessoa saturando em 74 já vai para uma UTI, e ele teve alta do hospital. Precisamos muito que sejam capacitados profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde não conhecem o protocolo que deve ser usado para esses pacientes. Então, esse é o nosso pleito junto a essa casa, que tem nos atendido muito bem. O vereador Vinícius prontamente sempre nos atende, nos socorre, mas eu acho e deixo aqui a possibilidade de unir os vereadores em prol dessa causa. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço pelas palavras. Pode contar com o apoio dessa Casa de Leis. Passamos para a ordem do dia. Coloco... Aí você vê aqui que o meu apagou aqui. Tem que ver quem vai votar lá. Coloco em única votação a indicação o número 106, 2021, da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a criação do programa Empresa Amiga da Saúde e da Mulher, que receberá um diploma de reconhecimento pela facilitação e incentivos aos procedimentos do exame de mamografia para suas funcionárias. Discussão. Votação.
Indicação 106/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 111/2021 do vereador Ismael Moraes, solicitando a extensão de rede elétrica na rua Leonardo Senen, no bairro Jardim da Colina, na extensão de aproximadamente 100 metros após o número 460, subindo a rua. Discussão. Votação. Indicação 111/2021 aprovada. Coloque em única votação a indicação número 112/2021 do vereador Ismael Moraes, solicitando a extensão de rede de luz na rua Leonardo Francischelli, no trecho de aproximadamente 50 metros, a partir da rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, em direção à rua João Trevisan. Discussão. Votação. Indicação 112/2021 aprovada. Coloque em única votação a indicação número 113/2021 do vereador Ismael, solicitando a instalação da unidade dos Correios na localidade do Joana Olímpia. Discussão. Votação. Indicação. Senhor presidente. Oi? Com a palavra, a vereadora Niceia. Isso. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que acompanham aí pelas redes sociais. Só para comentar a solicitação do vereador Ismael referente à unidade de Correios, eu estive já solicitando, inclusive para o João Paulo II e Santa Angelina também, além do Joana Olímpia, e em contato com os Correios foi solicitado que entrássemos em contato, que a prefeitura realizasse um estudo, né, especificando a nomenclatura das ruas, numeração, número de habitantes e cadastramento, pois anualmente eles verificam junto aos órgãos para disponibilizar a inclusão desses bairros para serem atendidos pelos Correios. Então, já é um assunto que a gente já está alinhado ali com a prefeitura, eu apoio, claro, a indicação, mas tem essa burocracia aí no meio, e a prefeitura está providenciando essas informações que o Correio solicitou para atender essas 3 comunidades, na verdade, que estão precisando de atendimento. João Paulo II, Santa Angelina e Joana Olímpia. É isso. Boa noite. Com a palavra, presidente. Obrigado, vereadora. Coloco em votação. Indicação 103/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 114/2021 da vereadora Niceia Falavinha, solicitando a implantação de poços artesianos nas seguintes localidades: em Buial e na localidade da Lagoa Vermelha. Com a palavra, o vereador Cleverson. Nobre vereadora, pode explicar ali no Imbuial, em qual região, que tem água da Sanepar ali? Foi puxado já há anos ali. Se puder, agradeço. Da Lagoa Vermelha também tem rede de água. Se puder explicar para nós, a gente agradece. Na região do Imbuial, é uma nova instalação ali foi feita uma subdivisão de alguns terrenos e não tem como atender com a Sanepar, a rede não chega lá. E esse pessoal, eu atendi, visitei lá para pedir manutenção da estrada e iluminação pública, e eles me relataram o sacrifício que tem sido para conseguir água. Inclusive, eles têm puxado lá e abastecido uma caixa que estão usando aquela água para fazer o atendimento daquelas famílias. Ele passa a igreja do Imbuial, eu até especifiquei ali no meu pedido e já protocolei também um ofício para a prefeitura para mandar uma equipe lá para fazer uma averiguação de como a gente pode estar resolvendo. O poço artesiano talvez seja uma alternativa. E na Lagoa Vermelha fica para dentro do portão, na área lá atrás, onde tem os tanques, que tem o pessoal que mora ali naquela região de trás, que não está tendo água e não tem rede lá de água.
a família mais precisamente próximo daquelas casas do Samuel, tem uma outra professora que mora ali também. Eles estão com uma dificuldade imensa de abastecimento lá em virtude dessa estiagem também, que a água lá deles vem de uma fonte lá de cima, não tem rede que atende. A rede não... Nobre vereador, ali no Embuial, se for após a congregação, é uma área que uma pessoa subloteou irregular. Não tem projeto da prefeitura, não tem nada aprovado, a pessoa foi vendendo vários terrenos, várias chácaras, e hoje daí fica para o município fazer a consequência. Esse é o tipo de coisa que acaba indo para o Ministério Público. Eu voto favorável sim, porque a água é um bem sagrado e a gente não pode ganhar para ninguém. Mas deveria, primeiro, a fiscalização da prefeitura ver lá como que está a situação dos terrenos. As pessoas vão lá, compram inocentemente, porque são terrenos baratos, e depois acaba a consequência sobrando para o poder público resolver. Nada contra o seu requerimento, é só uma observação. Eu concordo, mas também eu coloco aqui uma situação, porque o que ocorre hoje, as pessoas não têm uma possibilidade, hoje nós não temos uma política que ofereça uma possibilidade para as pessoas que não podem comprar terreno. Então, esses aproveitadores, entre aspas, acabam fazendo esses sublotes, e a pessoa que não tem conhecimento acaba comprando. O problema existe, eu acredito que a água a gente tem que providenciar, não tem como deixar famílias com crianças sem água, numa condição daquela, puxando água com balde, morro acima, pedindo água emprestada, é uma condição muito, muito complicada. Inclusive, eu pedi formalmente ali na prefeitura para que uma equipe da infraestrutura verifique o que pode ser feito. Eu sugeri poço artesiano, mas não sei se é isso mesmo que vai atender a situação meio que urgentemente lá. Mas a indicação está aí e o problema também. Então, a gente está aí para tentar achar uma saída, né? Votação. Só mais uma Com a observação. Com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Uma observação aí, vereadora Niceia. Existe o programa da Sanepar Rural, que a prefeitura já está aderindo a este, e pode solicitar por ofício, talvez, então, que a prefeitura faça a averiguação e o aproveitamento ao programa Sanepar Rural para fornecimento da água de lá. Esse programa, a prefeitura vai arcar com apenas 50% dos custos do poço artesiano, que inclui o poço em si, o tratamento e a canalização dele para as residências. É uma saída. Votação. A indicação 114 de 2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 115 de 2021, vereadora Carolina, solicitando através do setor competente a realização de testes de vazão e qualidade de água do poço artesiano no bairro Saltinho, visando formalizar parceria com a Sanepar para implementar o programa Sanepar Rural na referida localidade. Discussão? Com a palavra a vereadora Carolina. Então, esse programa da Sanepar Rural foi um programa que eu apresentei ao prefeito Bill, faz uns 2 anos já, e aí ele vem, então, formalizando essa parceria com a Sanepar, e lá no Saltinho já temos o poço, só estamos necessitando dessa averiguação da água, da qualidade da água, para finalizar ali o programa da Sanepar Rural na localidade do Saltinho. Isso, como nós estamos nessa iminência de falta de água, a gente está solicitando por esse ofício a rapidez do Poder Executivo em fazer do Saltinho. Votação. Indicação 115 de 2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 116 de 2021, vereadora Carolina, solicitando através do setor competente para formalizar parceria com a Sanepar para a implantação do sistema de abastecimento de água, conforme o programa Sanepar Rural para o atendimento aos bairros Saltinho, Bairro Branco, Coxo, Capivari, Cerne Divisa e Jaguatirica. Discussão?
Então, presidente, como eu tenho batido na tecla aí desse programa da Sanepar Rural, porque nós estamos com uma falta de água tremenda. Esses dias eu fiz uns atendimentos ali na área rural, fui até a divisa está com uma situação muito precária de distribuição de água, assim como lá no alto do bairro Jaguatirica, e todos esses bairros já nomeados aqui pelo ofício. E aí a Nilceia trouxe ali também a questão do Lagoa Vermelha e do... Qual que é o outro bairro que você falou, do vereador? Emboial. Então, que formalize isso de forma rápida e efetiva para as pessoas dessas localidades não passarem necessidade, uma vez que as chuvas não estão vindo dentro de uma quantidade que supra a necessidade de água para todos esses lugares. Votação. A indicação 716/2021 aprovada. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 39/2021 do Executivo, atuado sob o número 47/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer as dívidas vencidas decorrentes do pagamento em pecúnia a título de licenças prêmio não fruídas em atividade por servidor aposentado e da outras providências. Coloco em primeira discussão. Votação. Projeto de lei 39. Com a palavra a vereadora Nilceia. Boa noite. Então, senhor presidente, essa lei em questão, que reconhece dívida decorrente de pagamento de licença-prêmio, ela contradiz o que está especificando a Lei 173 de 2020, que trata outro projeto de lei em votação nesta casa. E, no meu entendimento, essa lei, ela restringe os gastos com pessoal e tudo que decorre nesse ano, né, em função dessa lei federal. Então, eu voto contra. Eu acho que é uma matéria que, a não ser, pelo que a lei especifica, a não ser que seja transitado e julgado para fazer esses pagamentos esse ano, e gera um aumento de custo em relação a pessoal, né? O que está especificado no artigo 8 da Lei 173 de 2020. Então, eu sou contrário ao pagamento nesse momento. Ela vai votar contra. Quantos tem? Senhor presidente, para contribuir com a discussão? Pode. Eu entendo o posicionamento da vereadora Nilceia. Desculpe, primeiramente, boa noite a todos. Senhor presidente, ilustres colegas, vereadores e vereadoras, eu entendo o posicionamento da vereadora Nilceia. Eu acho que talvez, vereadora, né, possa ser um entendimento seu ou da lei. Da mesma forma que não se aprovasse um projeto como esse, possivelmente a judicialização, porque o Estatuto do Servidor, a próprio regime de contratação do efetivo dessa época, garante como é que eu vou te dizer, incorporação desse benefício ao cargo quando feito concurso público. Então, caso isso não ocorra numa futura judicialização, que traz um transtorno maior para ambos os lados, principalmente para a própria parte pública, caso perdedora, né? Porque daí vai ter que pagar, inclusive, a questão de honorários advocatícios, isso geraria um custo ainda maior. E dentro um pouco de conhecimento, porque sou servidor público do Estado, quando esse direito adquirido existe e ele não é saudado pela administração pública, com certeza na esfera judicial o servidor vai conseguir esse ganho, gerando para o município ainda uma perda maior por conta daquilo que eu acabei citando, que são os honorários e demandas judiciais e por fim. Mas isso é para contribuir uma visão jurídica também do que eu estudei da lei,
entendeu? Que pode vir a acontecer ou não. Mas acredito que a possibilidade é muito maior frente que a 173, ela não retira direito adquirido do servidor. Ela simplesmente impede novos pagamentos ou contratações a partir de maio de 2020, se eu não me engano, a lei 173. Mas só para contribuir. Senhor presidente. Falou. Com a palavra, a vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos. Eu faço das palavras do Anderson as minhas. Eu nem ia me pronunciar, porque não tem o que se dizer sobre direito adquirido. E realmente, se negado esse direito ao servidor, ele ingressaria com um processo judicial, causando mais ônus, tanto para o próprio servidor, que vai demorar mais tempo a receber isso, quanto para o próprio Poder Executivo no município. Votação. Projeto de lei número 39/2021, aprovado. Coloco. O que ela votou? Tem voto contra? Tem para votar de novo? Nilceia, faz favor de votar de novo. Todo mundo aí, porque só para nós fazer a contagem. Votação. Nilceia votou a favor. Aqui ela não se manifestou, ela votou a favor. Agora ela votou a favor. O projeto aprovado. Projeto de lei, agora perdi até o número aqui, 39/2021, aprovado. Agora perguntou se ela votou a favor, ela disse sim. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 46/2021 do Executivo, atuado sob o número 48/2021, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, Campinas, Rio Grande do Sul, para o exercício de 2021. Primeira discussão. Votação. Projeto de lei 46/2021, aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 47/2021 do Executivo, atuado sob o número 51/2021, suspende o pagamento dos valores concedidos a título de revisão geral anual, na forma que se especifica, e dá outras providências. Discussão. Vereadora Nilson. Presidente, eu quero me manifestar aqui que ficou uma dúvida aqui a respeito desse projeto de lei, e a gente conversou hoje. Na verdade, entendemos que para seguir o caminho de outros municípios que estão adotando, para conseguir essa liminar para a existência de um ato, tem que ter a existência do ato. Então, por isso a necessidade de aprovar esse projeto, que teria efeito só a partir do dia 1º de outubro. Então, nós teríamos até o dia 20 de outubro para tentar ver com o sindicato dos servidores, para entrar com pedido de liminar contra essa lei que suspende o 4,5% de reposição salarial em cima do salário, reposição inflacionária em cima do salário dos servidores municipais. Tivemos uma reunião essa semana com o prefeito, e é importante ressaltar aqui para os servidores que estão acompanhando a reunião aí, que a gente vai entrar com esse pedido, a exemplo dos municípios de Curitiba e outros que conseguiram eliminar, porque trata-se de uma reposição inflacionária. Então, meu voto é favorável. Com a palavra, vereador Anderson. Senhor presidente, só também para contribuir, muito bem colocado pela vereadora Nilceia, importante ação dessa conversa com o Executivo e também desse possível ingresso atrás dessa liminar. Depois de alguma também análise e discussão do projeto em si, pensamos maneiras também de tentar prorrogar a ação desse projeto, mas a questão da decisão do Supremo é muito forte, ela derruba a
a orientação do Tribunal de Contas, o que é muito preocupante para a administração pública, porque até então era em cima do Tribunal de Contas que a administração pública saudava né, essa reposição inflacionária. Quando se cai o Tribunal de Contas e tem só uma tênue, né, ação positiva, que é algumas liminares, e eu conheço só agora ainda de Curitiba, eu peço a desculpa de não ter trazido mais informações mais atualizadas, mas a de Curitiba é muito tênue, é uma liminar do TJ que possivelmente pode vir a cair, fazendo com que Curitiba continue saudando, não, interrompendo a reposição inflacionária nos próximos meses e talvez gere algum problema jurídico para o próprio município. Então, eu acho positivo a cautela que o Executivo está tendo com isso, não é má vontade, simplesmente resguardar o município quanto às sanções futuras que pode prejudicar, e caso isso não ocorra, o servidor pode futuramente judicializar isso, que seria uma ação positiva, que não geraria tanto custo, mas garantiria o direito do servidor. Por quê? Porque nesse caso o desfavorecimento está muito maior para o servidor do que propriamente para a manutenção da lei, né? Então, é uma quase certeza que o Supremo, no meu entendimento, mantém essa decisão acima do TJ. Senhor presidente, tem discussão? Discussão? Tá. Eu vou passar aqui para tocar aqui o Felipe, eu vou ter que dar uma saidinha, hein? Aí você... Nós estamos aqui, né? Daí tem essa aqui. Ainda discussão. Esta semana, juntamente com a vereadora Nilceia, protocolemos um ofício solicitando um pedido de tutela de urgência para que seja mantido o reajuste dos servidores do município de Campina Grande do Sul. Nós encaminhamos esse ofício à presidente da Sercamp aqui do município, que é entre aspas, o sindicato aqui dos funcionários, no mesmo modelo que os funcionários da Prefeitura de Curitiba fez. Porém, não é só entrar com uma ação. Para ter a ação, tem que ter algo para ser feito. E o que foi feito? O prefeito pediu para os vereadores revogar o aumento que teve, baseado no que o Tribunal de Contas do Estado deu parecer, e no STF deu também o ministro Alexandre de Moraes. Então tem que ter a lei, hoje estamos tendo a segunda votação, nós estamos votando para revogar, contra a nossa vontade, mas é algo que, se nós não fizermos, vem improbidade administrativa para o prefeito, improbidade administrativa para o presidente da Câmara, o processo acaba virando uma bola gigantesca. Então, será votado hoje, a segunda votação, amanhã, com certeza, já os advogados da Sercamp aí vão entrar com ação, solicitando uma liminar que seja revogada essa votação que nós estamos sendo feita. Que não tem nada escondido, não temos que esconder nada de ninguém, é um direito que tem, de todos, é direito por lei, por causa de um prefeito lá de Paranavaí que fez uma lei lá e entrou com uma ação, que acabou gerando tudo isso aí e, como diz, quem está pagando o pato hoje são os funcionários. Então, foi feito o ofício, vai ser feito agora o processinho ali, vai entrar, e vamos torcer que seja atendido ao fórum competente, que atenda e que volte o que é de direito de todos os munícipes aí, dos funcionários que trabalham, que não são do município também, mas trabalham aqui, que será o aumento. Seria isso aí. Vereadora Ana Carolina. Obrigada. Então, assim, também gostaria de pronunciar sobre esse tema, porque seria um prejuízo muito grande você ter um direito garantido, né, vetado por uma questão do entendimento aí que gerou por conta, inclusive, do prefeito lá de Paravanaí. Mas acontece que, mediante o atual cenário econômico que estamos vivendo, com alto índice de inflação, com tudo caro, hoje o preço de uma cesta básica é praticamente inviável para uma pessoa que está vivendo apenas com o salário mínimo, porque ela não supre as necessidades todas da família e custa um absurdo. Enfim, então, por conta disso, renunciar, votar contra um projeto que tem uma garantia constitucional seria um absurdo por nós aqui dessa Casa de Leis.
Porém, eu faço das minhas palavras também as palavras do vereador Cleverson, que diz dessa obrigatoriedade de a gente ter que votar por conta das sanções que o Poder Executivo e o Legislativo pode ter em função da gente, de repente, em vez de votar contra, votar a favor. E a gente vai utilizar de todos os apoios que puderem para que todos os funcionários públicos possam garantir esse seu direito, mas aí vai ter que ser uma ação conjunta, uma ação judicial, para garantir, uma vez que existem vários pareceres favoráveis, né? Inclusive o parecer da PP Sindicato, que eu li, agradeço a pessoa que me mandou, para a gente poder ter uma base um pouco mais fora daquilo que tem de entendimento que nos chegam aqui, que seria o entendimento do Tribunal de Contas. Então, nós vamos votar aqui conforme o que está sendo indicado para a gente votar, mesmo sendo contra, né? E vamos torcer para que ganhe a ação judicial para conseguir a reposição inflacionária dos salários dos servidores. Vereador Ismael, com a palavra. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Devido a esse ocorrido que aconteceu, né, dessa legalidade jurídica aí, de suspender a reposição salarial dos funcionários, eu, como um servidor, sou operário, me orgulho da minha profissão de operário, porque comecei na prefeitura como operário e eu sei muito bem qual é o reajuste que vem para os servidores, né? Eles contam com esse orçamento, a dificuldade é grande e o prefeito fez uma boa relação em dar esse reajuste, mas juridicamente nós temos que votar para que possa entrar com o processo. Ainda semana passada eu consegui falar com a Regina, porque devido ao processo do sindicato, se nós fizermos pela Sercamp, ele vai só trabalhar com os associados da Sercamp, fica fora os outros funcionários. Então, uma boa relação com o sindicato da Regina, né? A hora que a gente finalizar, entrar com o processo, a gente vai se unir com o sindicato e com a Sercamp para que possa brigar pelas questões dos servidores, né? Como os vereadores Cleverson falou, a vereadora Nilceia, todos nós conhecemos funcionários, sabemos da necessidade, né, do que eles necessitam. Eu creio assim que uma união conjunta aí com o executivo, com a associação e com o sindicato, a gente pode revogar essa questão e trazer a benfeitoria muito importante para os servidores. Claro. A princípio, pelo parecer da PP Sindicato, a gente só precisaria aprovar se a lei aqui viesse a comprometer o cofre público. Então, isso daria uma certa possibilidade da gente votar não a favor e contra. Porém, contudo, entretanto, pelas sanções que a gente pode em aprovar o projeto, a gente prefere, então, incorrer na indicação que está tendo nesse projeto, a aprovação dele, para daí incorrer nas ações judiciais paralelas e que todo servidor pode promover mediante, no caso, como o Ismael falou, a Sercamp e as próprias associações e sindicatos em todo o município. Bom, já havia me manifestado na sessão anterior, mas acho que se faz necessário manifestação agora nesta segunda votação, porque, como da mesma maneira os companheiros vereadores receberam solicitações de funcionários falando sobre o caso, recebi também e às vezes nós não podemos cometer algumas intransigências no setor público, né? Obviamente, como todos os vereadores bem colocaram, a nossa vontade é de votar contra este projeto de lei que revoga esse reajuste, a reposição inflacionária. No entanto, o Cleverson falou muito bem quando disse que há necessidade de um motivo para se entrar com ação judicial. E hoje nós estamos dando esse motivo para a associação. E trazendo este termo, motivo,
se possibilitou tanto o executivo quanto o legislativo, quando eles propuseram a lei do reajuste salarial, o que deu o motivo para esta lei foi a questão do acordo do Tribunal de Contas. Aí os nobres já explicaram que este acórdão do Tribunal de Contas foi cassado, né? Portanto, não existe esse respaldo legal. E aí, vereadora Carolina, a gente até conversava ali fora, né, um pouco antes da sessão, a respeito disso, e a questão da legalidade, eu acho que precisa ser melhor explorada aqui nos entendimentos, né? Veja, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele julgou as ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, 6450 e 6525, que elas falam justamente sobre a validade, ou seja, a constitucionalidade da Lei 173 de 2020. Lá no artigo 18, no inciso 1º, o que diz o artigo 8, no inciso 1º? Na hipótese, abre aspas aqui, na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 e aí o inciso 1º diz o seguinte, conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Portanto, hoje nós não temos mais como respaldar a nossa decisão de dar este reajuste inflacionário, visto que o ministro Alexandre de Moraes julgou constitucional o artigo 8º e o inciso 1º deste mesmo artigo. Portanto, não é de nossa vontade retirar o reajuste tanto dos servidores do Executivo, como, na sequência, acabaremos fazendo para os servidores do Legislativo. Então, Câmara e Prefeitura vão revogar seus respectivos reajustes salariais. Mas, como já foi colocado aqui pelos vereadores, que a associação e também... me fugiu a palavra? Como é que é o nome? Obrigado, Cleverson. E o sindicato dos servidores entre com a ação judicial e aí sim se dê esse reajuste novamente aos funcionários. Mas é uma pena. A gente vota com muito pesar a favor desta suspensão aqui. Então, o projeto 47/2021 do Executivo, autuado sob o número 51 de 2021, está em segunda votação. Projeto 47 de 2021, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 52 de 2021, da mesa diretora desta Câmara, dispõe sobre a suspensão do pagamento dos valores referentes à revisão anual geral concedida aos servidores do Poder Legislativo de Campina. O projeto está em discussão. Senhor presidente, só para também deixar quem nos assiste, referente à reposição inflacionária que foi concedida também aos funcionários do Legislativo, que também tange a mesma discussão do Executivo. Votação. Projeto de lei número 52 de 2021, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão, primeira discussão e votação, o projeto de lei número 53 de 2021, dos vereadores Anos Cardoso, Eugênio Zanona e Felipe Veiga. Institui o Dia da Conscientização sobre as
distrofias musculares e a semana de conscientização sobre as distrofias musculares nesse município. Discussão. Senhor presidente, só para também aqui deixar registrado, né, em nossa ata, né, nos registros da casa, a brilhante atuação da Claudiane, a mãe do Matheus Wilson, ou a Claudiane, o Matheus Wilson, que é filho da Claudiane, porque os dois têm a mesma importância, né, nos trabalhos relacionados a levantar a discussão, não só no município, mas fora dele, de doenças raras, como a própria distrofia muscular, entre outras, né? A gente parabeniza muito a Claudiane e a todos os envolvidos. Essa semana, a semana passada, basicamente a semana que ocorreu sobre a discussão, a conscientização da distrofia muscular ou as doenças raras em nosso estado, nosso país, a gente teve participando de uma live onde que a gente teve a grata satisfação de conversar com a Claudiane e com o Matheus, de ouvi-los, né? A gente só estava escutando, mas basicamente participando por chat, com o craque Bebeto, campeão, né? Tetracampeão da Copa de 94, que virou o porta-voz da causa das doenças raras, e também do Power Soccer, né? Modalidade de cadeira de rodas, futebol de cadeira de rodas, que o Matheus participa. Então, a gente parabeniza a Claudiane e a todos os envolvidos. A gente, com essa fala, quer deixar aberto sempre a Câmara Municipal e todos os esforços nossos, vereadores, que essa causa sempre vai ser uma causa de conjunto, acredito eu, com todos os vereadores, a fim de, a cada dia mais, a conscientização e o olhar, o bom olhar da gestão pública, do serviço público para as famílias e as pessoas que são acometidas por essas doenças. Também quero aqui complementar a fala do vereador Anderson e parabenizar a Claudiane, o seu filho, e a Patrícia Krelps Ferreira, né, que está sempre aí em defesa das doenças neuromusculares, na luta aí por melhores tratamentos, por qualificação profissional, para dar esses atendimentos no momento em que as pessoas precisam, né, desenvolver. Cada caso é um caso. Essa semana ainda eu estive conversando muito com o secretário de Saúde sobre as doenças raras, o autismo, enfim, todo esse tratamento muito complexo que as crianças vêm demandando. Hoje nós temos também 80 casos confirmados de autismo no município, e a gente precisa se programar, criar, de repente, um sistema de cota dentro do orçamento para disponibilizar, para qualificar profissionais, para trazer esse atendimento especializado ao encontro dessas crianças que necessitam, né? Um sistema de triagem, enfim. A gente tem conversado muito, e até eu marquei algumas visitas em municípios que são referência no assunto, para a gente estar também buscando exemplos, bons exemplos, e tentar adequar a nossa realidade aqui no município de Campina Grande do Sul. Parabenizar essa causa, é uma causa muito importante. Só nós que somos mães e pais e que temos nossos filhos, que sabemos o quanto a saúde e o bem-estar deles estão acima de tudo para a gente. Então, aqui o meu abraço solidário a todas as mães que neste momento enfrentam aí ao lado dos filhos essa superação e todo dia, né, com alegria de viver, enfrentam as dificuldades e vão lutando aí para melhores condições sempre. E a gente está aqui à disposição para poder trazer ideias e cobrar, assim, do poder público, políticas públicas que atendam essas demandas, né? Quanto mais ideias e melhor adequar esses atendimentos, será válido. Com a palavra, presidente.
Votação. Projeto de Lei 53/2021, aprovado em primeira votação. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o segundo secretário, Clércio Dalprá. Boa noite a todos. Hoje, agradecer ao prefeito Bill, governador Ratinho, a URBS, prefeito Rafael Greco de Curitiba, a Comec, que dia 25, no sábado, começou a linha Terminal Jardim Paulista, integrou com a Estação Tubo Fagundes Varela. Essa integração permite as ligações com Fazenda Rio Grande, com Colombo, com Linha Verde, Pinheirinho, Estação Xaxim, Boqueirão, São Pedro, Terminal do Pinheirinho, todas as linhas do terminal, Colina Verde, Ugolangue, Vila Olímpica, Estação da PUC, Vila São Paulo, Uberaba, Canal Belém, Vila Macedo, via Guabirutuba, Marechal Floriano Peixoto, via Pinheirinho, Circular Sul, sentido horário, Circular Sul, sentido anti-horário. Então, há anos se pleiteava isso, e agora, aí, com o esforço do prefeito Bill, junto com o governador Ratinho, uma excelente parceria, acabou se tornando realidade. Porém, o pessoal da sede ficou sentido, porque tiraram o ônibus que fazia a linha Curitiba, Guadalupe direto. Ele parava no terminal do Jardim Paulista, mas as pessoas não precisavam descer do ônibus. Agora só tem o Circular Campina, sede, está escrito na frente do ônibus, sede Jardim Paulista. Então, o morador da sede, morador do Santa Rosa, paciente, funcionário do Caron que pega ônibus ali, vai chegar, vai descer no terminal do Jardim Paulista e embarcar num outro ônibus. Nesse embarque do outro ônibus, em horários de pico, não tem mais assento. Muitas pessoas debilitadas que pegaram o ônibus ali no Caron, pessoas que vão trabalhar longe, tem que pegar mais 2, 3 ônibus, vão cansar e acabam se estressando. Hoje pela manhã falei com o prefeito, ele falou que ia pedir junto à Comec, fiz por escrito agora à tarde também, espero que isso seja solucionado o mais breve possível. Ficou excelente a ligação agora Curitiba, linha verde, Jardim Paulista que Campina com linha verde, mas porém pecaram em deixar, que já foi feito no passado e isso não deu certo. O ônibus da Campina, acho que tem que ser Campina até o Guadalupe, e vários moradores reclamaram. Hoje também eu fiz um pedido no dia 20 de agosto de 2021, do Castrapete, Paraná, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Turismo. E aqui no município, como tem a parceria prefeito Bill, governador Ratinho, as coisas andam muito bem. Quando as pessoas vão para o mesmo lado, assim, puxam para o bem da comunidade, da população, as coisas acontecem, a gente vê acontecer. E hoje, eu não fui convidado, como nenhum dos vereadores foi convidado aqui, teve castração de cachorros ali no bairro Santa Rita, no colégio Alessandra Assunção. Acabei indo lá porque uma moradora me pediu aqui um transporte do cachorro. Tinha entre cães, cadelas, gatos e gatas, foram cerca de 200 animais hoje castrados. Foi um evento que o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Campina, Andréia, os estagiários, Fernando, veterinário e demais pessoas ali, fizeram através do cadastro único, os animais que foram castrados hoje, que tinha já requisitos para isso aqui dentro da prefeitura, para aquelas pessoas acumuladores de cachorro. Acumuladores de cachorro são aqueles que têm 20 cachorros numa casa, 10 cachorros, e daí ficam colocando aí no Facebook aí ajuda. Então, se não tem condição nem de tratar um bicho, não pegue. Faça uma campanha, doe. E o que a prefeitura fez? Foi lá e pegou esses cachorros para não aumentar mais e acabou castrando hoje cachorro, cadela e gato. Então, parabenizo aqui o prefeito Bill, o secretário, acho que se não me engano, Márcio Nunes, da Secretaria SEDESTE, Andréia, que esteve na frente, e o governador Ratinho, por essa parceria do Castrapete Paraná. Diz que até o final do ano eles vão tentar voltar de novo. Questionei essa semana o prefeito sobre o castramóvel do município, teve uma licitação para compra de materiais para fazer as castrações, foi deserta. O que acontece? Tem que lançar novo edital, esperar novo prazo, e assim vamos até o final do ano e não sei se sai ainda. Então as pessoas cobram muito. Agora mesmo recebi uma mensagem aqui que faz 4 anos que estão lidando com esse castramóvel. Não é tão simples, não é simples assim.
o castramóvel foi através de uma emenda de um deputado, mas daí tem o pós. Não adianta a gente castrar um cachorro e largar na rua. Esses que foram castrados hoje, todos tinham dono, não eram cachorros de rua. Então, por isso que teve esse convênio. Seria isso aí na parte do castramóvel. Vamos aguardar, que logo venha do município. E pedir também às comunidades do Ribeirão e da Barragem, que, por gentileza, que economizem água. Se vê desperdício de água, nós votamos uma lei aqui no passado para multar. A seca está grande, está secando os reservatórios de água do Ribeirão e da Barragem, então há possibilidade sim da falta de água. Pessoas lavarem carro, pessoas terem um tanque no fundo de casa lá, ficar água escorrendo direto, mangueira vazando e não avisar. Então, seria essa a solicitação. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Ismael. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite, presidente, boa noite à população que está nos assistindo. Quero parabenizar aí também a Claudiane aí, né, pelo excelente trabalho em busca de recursos de atenção, né, nas doenças raras do município. E também falar, Claudiane, que nós estamos tendo uma grande vitória. Amanhã terá uma audiência em Brasília sobre as doenças de Batten. São 14 crianças que precisam desse tratamento. E o SUS amanhã está fazendo uma audiência aqui, que eu vou participar, para que possa fazer a inclusão dessa medicação para atender essas crianças e aquelas crianças que mais necessitam, então, desse atendimento. Fico muito feliz aí pelo projeto de lei, parabéns mesmo. Temos que ajudar, temos que apoiar mesmo essas doenças raras no município. Também tive uma reunião aí com o pastor Wagner Garbi sobre a questão de palestra de antidrogas. O pastor presidente da Assembleia de Deus, um pastor muito conhecido, renomado, que tem um grande apoio com o capelanismo, junto com a Polícia Federal, e ele se propôs também de nós fazer uma campanha de antidrogas no município, com palestra, com dedicação para a comunidade, para que possa fazer a prevenção aí em nosso município. Estamos trabalhando aí a semana, começamos com visita, com trabalho, e temos certeza que junto nós podemos fazer aí a diferença, tá bom? Deus abençoe a todos, uma excelente semana, conte conosco. Com a palavra o vereador Renê. Vereador Renê, na escuta. Com a palavra, vereador Renê. Com a palavra, o vereador Serginho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Apenas quero usar esse espaço para fazer uma saudação à Patrícia e à Claudiane, mãe do Wilson Matheus, pelo excelente trabalho que elas desenvolvem à frente da Ubadim. Na ocasião onde a gente foi presidente desta casa, tive a oportunidade de participar de alguns eventos junto com a Claudiane, com a família dela, e sei que o trabalho ali é muito sério, e quero aqui apenas reforçar que, como sempre estive junto, assim permanecerei. Sempre que procurado, estarei à disposição. Seria essas palavras, senhor presidente, uma boa noite. Muito obrigado. Vereador Anderson. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, né, com esta sessão online, ou virtual, como queiram. Aqui fica, em mais uma fala minha aqui, eu acho registrado, né, eu gosto de deixar esse registro, porque quando a gente fala sempre na nossa atuação enquanto vereador, os resultados elas são refletidas quando o executivo, o prefeito municipal, consegue grandes avanços ao longo da sua gestão. Então, aqui, nessa noite, realmente o reconhecimento por algumas conquistas que já estão há longo sendo discutidas no nosso município, elas vão avançando conforme a gestão municipal vai
vai fazendo o fechamento do seu tempo enquanto gestão pública. O prefeito Bill consegue aqui mais um grande feito junto, como bem citado pelo vereador Cleverson, a sua cumplicidade, assim dizer, a sua intimidade, o seu espaço aberto com o governador Ratinho Júnior, que além de fazer uma grande administração pública no nosso estado, né, fazendo com que o nosso estado fique sempre altivo, sempre eu gosto de dizer de uma gestão 4.0, sempre antenada com os avanços e a dinâmica que se encontra o nosso tempo. Ele consegue essa abertura com o governador, tem essa afinidade com o governador, trazendo benefícios ao nosso município. E, graças a Deus, por essa cumplicidade, nosso município anda muito bem e nos alegra muito, porque sempre cada vereador, cada um de nós, enquanto comunicadores dos problemas, muitos, que às vezes ocorrem no município, e fazemos chegar ao prefeito, ao executivo municipal, isso faz com que o próprio prefeito tenha a preocupação cada vez maior de tendo a voz do povo através de nós, chegando a ele, a capacidade de fazer os problemas serem solucionados. Isso nos alegra muito, esse é um reconhecimento. A turma que me procura, o pessoal que me procura, sempre me questiona uma situação A, B ou C, e eu tento sempre explicar um pouco da complexidade que é da gestão pública. Ela não é tão simples, ela demanda, sim, de muitos caminhos, de muito entendimento. Não é fácil sentar na cadeira do prefeito municipal, como também não é fácil sentar na cadeira como vereador, quando o vereador realmente se propõe a ouvir a municipalidade, os eleitores, os munícipes, de estar atuando, de estar preocupado em resolver os problemas do município. Então, o reconhecimento ao nosso prefeito com a integração Campina-Curitiba e outras possibilidades junto à Comec, que a gente sabe que ele vai conseguir logo com novas informações, e também dizer a importância dessa caminhada, desse olhar com a questão do trato animal, que também é muito cobrado no nosso meio, a questão da castração, bem como o acolhimento desses animais, para que se solucione esse problema de superpopulação que às vezes ocorre em um bairro ou outro. Então, a gente fica feliz. Parabéns ao Departamento do Meio Ambiente, com a Andrea, parabéns à CEDEST, com o nosso secretário Márcio Nunes, ao governo do estado, que tem possibilitado essa possibilidade para o nosso município, ao prefeito Bill, que o trouxe também, e a todos os envolvidos, porque foi uma equipe grande do departamento que correu o bairro, casa por casa, cadastrando, vendo a possibilidade. Como falou o vereador Cleves, isso é bom deixar muito evidente. As casas deveriam fazer parte do CAD único, deveriam ser famílias que têm essa questão, principalmente social, vulnerável, com os animaizinhos, e também aquela moradora ou morador que faz o acolhimento de animais de rua, ou tem vários como protetor, eu considero como protetor animal, que também estariam na fila para essa castração. Em torno de 200 animais, um número considerável, e torcemos que o departamento CDS traga novamente esse serviço para o nosso município. No mais, desejar a todos uma ótima semana e até a próxima sessão. Vereadora Nilceia. Vereadora Nilceia. Boa noite,
já cumprimentei aqui o pessoal, mas deixa eu ressaltar aqui a Claudiane, a Cristiane Ferreira de Souza, pessoal que está aí acompanhando, a Rosimara. Oi, pessoal, está me ouvindo? Sim. Oi? Pode falar, vereadora. Quero falar aqui sobre o Castrapet, que é um programa paranaense de esterilização de cães e gatos, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, que está fazendo essas ações em todo o Paraná e que hoje esteve aqui no município e existe uma programação de retornar no final de novembro. Essa ação é uma ação muito importante, que atendeu hoje uma grande demanda aí da população local, aqui da região do Jardim Santa Rita, Santa Rosa, e é uma urgência aqui no município. Eu tenho cobrado bastante, junto aí ao poder público, o funcionamento de programas no município que venham a dar continuidade e fazer um trabalho árduo aí para acabar com o sofrimento dos animais e o abandono de filhotes, né? Os animais de ruas, a gente sabe que não tem indicação para cirurgia pelo Conselho de Veterinário, porque são animais que têm uma condição muito ruim em relação à nutrição e tudo mais, então não é aconselhável, mas com um programa bem elaborado, eu acredito que consiga essa liberação para também fazer esse controle de nascimento de animais entre os abandonados. Quero aqui falar da questão do transporte coletivo, que é uma pauta minha também desde o início do meu mandato como vereadora. Participei de várias reuniões junto à Comec, junto a Castelo Branco, fiz o levantamento das linhas e tudo que é atribuição relativa de um vereador, de levantamento, de levar ao conhecimento do poder público as demandas da população, eu assim o fiz. Relatei, documentei isso, passei para o prefeito, inclusive a demanda do povo do interior, porque é inadmissível, o nosso transporte coletivo é péssimo, não atende com qualidade, precisa ser melhorado, a integração vem sim, dá uma qualidade de transporte, mas é muito pouco ainda. No interior as pessoas andam até 9 quilômetros a pé, isso acaba prejudicando o acesso dessas pessoas às políticas públicas, ao crescimento pessoal, a poder ter uma oportunidade de estudar. Então, a gente tem cobrado aí do prefeito mais ações aí em relação ao transporte coletivo no município. A integração acabou sendo assim uma questão bem bacana, mas o pessoal da sede do entorno hoje já formalizei para o prefeito que tem que reorganizar essas linhas, porque eles estão pegando até 5 ônibus, às vezes, para chegar no local de trabalho, fica descendo no terminal, pegando outra integração e não ficou bom. Precisa retornar as linhas diretas com o terminal do Guadalupe e Guadalupe-Campina, que aqui a distância e o tempo acaba sendo uma viagem morosa e acaba sacrificando muito, por mais que o custo fica um pouquinho menor, mas o trabalhador fica muito tempo dentro do ônibus. Quero também pontuar aqui, parabenizar a atitude aí da associação que se disponibilizou a se organizar, parabenizar o pessoal do Sindicato de Servidores Públicos, na pessoa da Regina, que foi presidente, a nova diretoria que está assumindo a partir de hoje, o Sindicato de Servidores Públicos, porque o sindicato ele é uma associação sindical de primeiro grau de trabalhadores, pertencente à categoria profissional aí de todos os servidores públicos, de todas as categorias do município de Campina Grande do Sul. Nós temos aí pautas importantes que vão ter que ser discutidas, a questão da PEC que tramita na Câmara dos Deputados, com essa reforma administrativa que vai impactar a nossa vida profissional. Então, o sindicato é muito importante. Parabéns ao novo presidente, Nilson Falavinha, e toda a diretoria do sindicato, que junto com a associação vai estar reivindicando aí a manutenção
do pagamento do 4,5% em cima da questão que a gente votou hoje aí, que é a reposição inflacionária. Quero aqui parabenizar e desejar muito boa sorte e conto com o meu apoio como servidora, me sinto representante aqui de toda a classe na Câmara de Vereadores. E deixar o meu abraço para todos que estão aí assistindo e uma boa noite a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Com a palavra, o vereador René. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais nobres colegas. Primeiramente, parabenizar a Claudiane, que há de muito tempo a gente já acompanha o trabalho dela, né? E uma guerreira e um exemplo, né, a ser seguido pelas demais. O município está de parabéns, porque eu, como integrante do quadro de funcionários da saúde, eu posso parabenizar o prefeito, o secretário, enfim, toda a equipe que trabalha arduamente para que toda espécie de recurso que o município contempla hoje é muito grande. O atendimento em geral, a população não faz ideia, população que não usa, né, mais a fundo a parte da saúde do município, não faz ideia do tamanho do trabalho, de tudo o que o município disponibiliza para o município hoje. Então, é um gasto muito grande, é uma equipe muito grande, e com esses esforços, a gente vai conseguindo agregar ainda mais, facilitando ainda mais a vida daqueles que necessitam, né? Também parabenizar o prefeito, né, e toda a equipe, e vale para o prefeito e vale para todos nós, né, representantes do povo, como é bom, importante, uma boa política de vizinhança, de calma, transparência, um trabalho sempre visando o bem-estar, mas sempre com os pés no chão, né? Trabalhando sempre em busca de crescimento, de oportunidades, de recursos, que isso tudo agrega, mas sempre tem dificuldades, entraves, e tudo com calma, com transparência, tudo no seu tempo, e como o prefeito tem feito, tem trabalhado até aqui, né, com uma grande amizade, e não só amizade, mas no modo do trato com aqueles que podem nos ajudar, né, a agregar recursos para o nosso município. Então, é muito importante esse trabalho, né, sempre visando, às vezes o munícipe quer a coisa para ontem, né, e a gente não sabe que não é assim. Então, há um tempo de demanda, um tempo de espera, um tempo da lei, enfim, né, para que seja alcançado. Também colocando a questão do transporte, né? O prefeito já conseguiu esse grande feito, esse grande passo, mas olhando para a nossa sede, que como morador da sede, e usei por muitos anos transporte coletivo, e aqui onde eu moro já começa a partir das 4 horas da manhã passar gente se dirigindo aos pontos de ônibus para se deslocar para Curitiba e outras localidades. Então, veja só como é difícil a pessoa sair 4 horas da manhã de casa, e sai lá do interior a pé,
para conseguir chegar no trabalho por 8h30, 8 horas. Quanto tempo andando de ônibus? Então, é muito difícil. Então, esperamos que seja revisto também, né, para que a sede seja contemplada. No mais, desejar uma boa semana e Deus nos abençoe. Boa noite. Justificando aqui que a vereadora Carolina Mascarenhas teve um imprevisto e precisou sair mais cedo. Com a palavra, o vice-presidente Felipe Veiga. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, os que nos assistem. Já foi dito aqui por quase todo mundo, né? Falaram aqui sobre o Castrapet. Então, este programa Castrapet não é necessariamente da nossa prefeitura, né, Cleverson, mas é com o esforço do executivo municipal que se consegue trazer esse tipo de programa aqui para o município, como acabou de dizer o vereador René, né? O bom relacionamento do nosso prefeito perante o governo do estado nos permite, é óbvio que o governo do estado não vai deixar de mandar esses programas para uma cidade onde, por exemplo, o prefeito é a oposição, isso não acontece, mas a nossa relação com o governo do estado, em virtude da relação do prefeito Bill com o governador Ratinho e todos os integrantes do governo, é importante para o município. Tanto a castração quanto, eu já vou falar das duas coisas ao mesmo tempo, quanto a integração do transporte público, acho que não há vereador aqui que fez parte da legislatura passada que não tenha feito pelo menos um requerimento, um ofício a respeito deste tema. Em relação à integração, eu lembro que lá em julho de 2017, eu, o vereador Cardoso, o Vinícius e a Carol, se não me engano, fizemos um requerimento pedindo integração. Claro que não são necessariamente esses requerimentos que fazem ocorrer o fato, mas são esses requerimentos que, como disse o vereador Cardoso, são esses requerimentos e ofícios que muitas vezes fazem chegar até o executivo a necessidade. Então, nós acabamos mostrando para o executivo as necessidades. O vereador Cleverson também já fez isso. Em relação ao Castramóvel, por exemplo, né, várias ações, o vereador Sérgio já, inclusive, promoveu encontros aqui na Câmara para falar sobre o processo de castração. Participamos em 2017 também de reuniões na Secretaria, no Departamento do Meio Ambiente, para fazer o censo dos cães abandonados e tudo mais. Foi bem bacana, foi lá que se iniciou todo esse processo, que culmina hoje nessas primeiras ações de castração no município. E a castração não é só uma questão de vaidade, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de maus tratos a esses animais que infelizmente reproduzem aos montes. Os cachorrinhos são abandonados em qualquer lugar, basta andar pelas estradas rurais, e nem precisa ser rural, pode ser as estradas não asfaltadas aqui próximo. O vereador Cardoso, acho que pode falar bastante sobre isso na rua da casa dele, um pouco mais adiante. Acho que toda semana tem cachorro abandonado por ali. Eu passo sempre, quase todos os dias, por essa rua. Na rua do local onde eu trabalho também, a gente encontra, pelo menos uma vez por semana, esses bichinhos abandonados. Então, eu acho que a castração é uma das únicas formas de começarmos a resolver esse problema e também criar sanções mais severas, mais rígidas, mais duras para aqueles que cometem esses tipos de crime. Abandonar animal é crime. Acho que isso é muito importante deixar relatado, dito aqui, e informando até as pessoas que nos assistem que minhas próximas ações em relação à questão animal são sanções mais pesadas em relação a quem comete esses tipos de crime no âmbito municipal. Senhor presidente, encerro aqui minha fala, agradeço a todos a presença e desejo uma ótima noite.
Declaro encerrada a sessão e convido os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de outubro de 2021, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.